caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Dessa vez a gente vai continuar estudando sobre a Grécia Antiga, mostrar para você como funcionava essa civilização tão importante para nós. E vamos também entender um pouco, como foi que essa civilização chegou ao fim, tá certo? Então, eu disse para você na aula passada que a Grécia Antiga ela era formada por diversas cidades-estado. Professora, eu lembro dessa palavra. Cidades-estados quer dizer que aquelas cidades funcionavam como pequenos países, eram independentes entre si. Cada uma tinha um governo próprio, leis, moedas, não precisavam de um conjunto para funcionar. Todas elas eram muito independentes uma das outras. E lá na Grécia Antiga era formada por diversas cidades-estados que a gente chama de polis. E dentre as principais cidades-estados que existiam, a gente vai destacar aqui duas, que é Atenas e Esparta. Atenas e Esparta eram muito diferentes entre si, começando pelo território. O território de Atenas era mais favorável, apesar de que Atenas estava localizada no topo de uma colina, ela era cercada de mares. Isso influenciou para que o povo ateniense, desde cedo, já fosse para o mar, através aí das suas embarcações construídas para poder participar do comércio. Então Atenas tinha muita ligação com outras polis gregas, com outras cidades-estado. Já Esparta tinha uma situação bem diferente, porque lá no território onde estava essa cidade-estado era muito montanhoso e muito pouco fértil. Por isso, desde cedo, os espartanos já se preocupavam em tentar conquistar outras cidades-estados, outros territórios que pudessem servir aí para plantar e também para distribuir essas terras, tá? Por isso que Esparta, desde muito cedo, já se preparava para a guerra. E vamos então para as principais características dessas duas polis gregas aqui, tá? Atenas é conhecida como berço cultural da Grécia Antiga. Se você fala de cultura, de costumes, de lendas, de crenças, com certeza você deve se lembrar primeiro de Atenas. Atenas foi uma das cidades mais importantes e hoje é o símbolo da cultura grega, destinado a honrar a deusa Palas Atena, protetora de Atenas e cujas virtudes eram a inteligência e a sabedoria. E a melhor maneira de honrar a deusa Palas Atena era fazer de Atenas o lugar ideal para os filósofos, os artistas e os cientistas da época morarem e trabalharem. Sócrates, Platão e Aristóteles viveram em Atenas. Três grandes filósofos que ainda são considerados alguns dos mais inteligentes do mundo. Atenas foi o primeiro lugar do universo onde se começou a desenhar a ideia de uma democracia, que significa governo do povo. Mas nem sempre foi assim. A princípio, Atenas era governada por reis, e esses reis partiam lá daquela aristocracia que a gente estudou na aula passada, né? Aquelas famílias ricas que eram minoria, era menor ali entre a população, mas que era bastante poderosa, que era bastante rica, e essas pessoas é que decidiam tudo dentro da cidade, tá? Participava das decisões políticas, administrava Atenas, tá bom? Mas aí aconteceu que as outras classes, principalmente aquelas que estavam em segundo lugar na pirâmide, que eu destaquei para você na aula passada, como os comerciantes, artesãos, sacerdotes, militares, também lutaram para participar das decisões da cidade. Por que que só as pessoas com dinheiro poderiam eleger um rei, poderiam ditar leis? Por que que nós também não podemos lutar pelos nossos interesses, não é? Então foi a partir desse momento que surgiu a democracia, o governo do povo. Então os governantes passaram então a ser escolhidos por todos os cidadãos atenienses, tá?
através de eleições. Essas eleições eram interessantes. Existiam várias assembleias, né? A Assembleia do Povo e a Assembleia dos 500, que era para decidir ali as leis, discutir as questões da cidade, né, no caso Atenas, e lá nessas assembleias aconteciam eleições. Eles colocavam lá escrito, né, em vasinhos, em pedaços de cerâmica, o nome do candidato que eles queriam que fosse então o chefe de Atenas, né, que governasse Atenas em nome de todos os cidadãos. E lá nessa eleição, quem fosse o mais votado, obviamente iria ganhar. Professora, hoje isso acontece, não acontece? A gente elege os nossos governantes? Sim, a gente escolhe quem vai ser o prefeito, quem vai ser o governador, quem vai ser o presidente. Por causa disso, a gente aprendeu com Atenas, né, com os gregos antigos, essa história de democracia. Hoje, todo brasileiro acima de 16 anos pode escolher os seus representantes através do voto. Então, aqui também funciona uma democracia. Mas vale ressaltar que essa democracia não era para todos lá em Atenas. Como assim, professora? Só quem podia votar eram aqueles que eram considerados cidadãos. E você viu muito bem comigo na aula passada que cidadãos só eram aqueles homens, tá? Acima de 18 anos, não poderia ser escravo e nem meteco, ou seja, não poderia ser estrangeiro. Então, mulher tá fora, estrangeiro tá fora e também, obviamente, as crianças, os adolescentes e escravos. Então, essa democracia, ela não era para todos. Apenas uma parte dos atenienses poderiam escolher, então, os seus governantes, ok? Se Atenas é o berço da cultura e também da democracia, Esparta era completamente o contrário. Em Esparta não tinha nada disso de poder na mão do povo, de cultura. Cultura é pra besta. Nós aqui gostamos é de guerra, gostamos é de pegar em arma, de lutar. E Esparta era conhecida como o berço do militarismo. Por quê? Como eu disse para vocês, desde cedo essa civilização, ela foi obrigada a conquistar novos territórios para poder sobreviver. Se você fosse espartano, sua preparação para a guerra começaria muito cedo na vida. Para começar, por lei, os espartanos deviam ser fortes e saudáveis. Em outras palavras, se alguma criança nascesse com algum problema físico, seria jogada de uma montanha e deixada à mercê de animais selvagens. Mas se tivesse a sorte de nascer sadio, começava desde muito jovem na escola de combate. E a participação no exército começava aos 20 e ia até os 60 anos. Cara, esses espartanos eram bem valentões como super-heróis. Vale ressaltar que as mulheres, elas não participavam das decisões políticas e muito menos do exército, mas elas eram preparadas, faziam exercícios, ficavam saudáveis, pensando que poderiam ajudar a ter filhos que também fossem saudáveis. Pessoas de diferentes partes da Grécia Antiga eram muito diferentes umas das outras. Os gregos de Atenas e de Esparta eram mesmo como vinagre e azeite. Esta é uma família ateniense de Atenas. E eles vão fazer uma troca de esposas com a família espartana de Esparta. Mas como duas culturas gregas tão diferentes vão se entender? Ajude-me com minhas malas, escravo espartano, e diga ao senhor da casa que a senhora ateniense chegou. Eu sou o senhor da casa. Me desculpe. E onde está seu filho? Bom, assim como nós, deve ter um menino de 7 anos. Eu tenho. Ele está pelado nas montanhas lutando contra outras crianças espartanas. E quando ele volta? Aos 15 anos. As coisas não estão tendo um começo muito melhor na casa dos atenienses.
Oh, bem-vinda! Bem-vindo ao nosso lar, senhora espartana. Eu sou o senhor ateniense e este é meu filho. Por que ele é tão magrinho e fracote? Por que é que ele não foi jogado de um penhasco quando nasceu? O que é essa água saindo dos olhos dele, hein? Ela tá brincando. Hora de pegar alguma coisa para a ceia. Ótimo. E o que vai caçar? O que você vai caçar? Vai pegar alguns coelhos, anda. Mas eu sou apenas uma delicada mulher ateniense. Não tenho permissão para sair de casa, a não ser para visitar outra mulher ou para ir a funerais. Você está indo a um funeral dos coelhos. Esses espartanos são inacreditáveis. Na escola, as meninas espartanas aprendem a lutar e a atirar dados. Imagina só, uma garota indo à escola. Elas deviam ficar em casa, aprendendo a costurar. Então, senhora ateniense, tem algum papel nas suas peças para uma mulher forte? Ah, sim, sim. Certo, tudo bem, será meu. Ah, não. Você é uma mulher, todos os papéis femininos são feitos por homens. Tá certo, então eu só irei assistir. Ah, não seja tola. Não tem permissão, você é uma mulher. Chegou a hora das espartanas e dos atenienses resolverem suas diferenças. Olha o que você fez com a minha esposa. Não é minha culpa ela desmaiar. Ela devia ser forte como a minha mulher. Ela não é uma mulher. Eu não sou uma escrava como as mulheres atenienses. Seus espartanos bárbaros e brutos. Seus atenienses metidos e maricas. Tá bom, agora chega. Já foi longe demais. Olha aqui, só tem um jeito de resolver essa situação. De acordo? Uma luta até a morte. Não. Eu tava pensando em uma votação para ver qual é o melhor estilo de vida. Tudo bem. Eu voto no espartano. Eu voto no espartano. Eu voto no ateniense. Eu não posso votar. Eu sou só uma mulher. Então deu 2-1. Para Esparta! Tiveram algumas guerras importantes aqui na Grécia Antiga que precisam ser estudadas, principalmente porque elas vão mudar aqui a história dessa civilização. Tínhamos um povo chamado de persas. Os persas eram uma civilização conhecida por ser muito forte, principalmente por ter armas muito elevadas, porque eles sabiam lidar com ferro, faziam armas muito boas e tinham exércitos poderosos. Então a Pérsia era conhecida, né, por dominar aí vários territórios, inclusive dominou o Egito, dominou a Mesopotâmia, e agora a Pérsia estava ali de olho nos gregos, porque se dominasse os gregos, essa Pérsia ia ficar rica e poderosa, porque a Grécia Antiga aqui era bambambam naquele momento. Então, a partir desse momento, né, que a Pérsia invade a Grécia, começa a guerra que a gente chama de Médicas. Então, as guerras médicas marcam aí a luta entre gregos contra persas. Essa guerra foi muito importante para os gregos, porque eu disse para você, né, na aula passada, que os gregos nunca foram unificados, ou seja, nunca foram juntinhos ali. Cada cidade-estado era independente, era muito separado uma das outras. E pela primeira vez houve a união dessas cidades-estados gregas, porque agora eles tinham que enfrentar um inimigo comum, que eram os persas. Então, se eles não se juntassem, eles iam perder essa guerra e, obviamente, os persas iam conquistá-los. Então, vamos unir forças, porque juntos, obviamente, somos mais fortes, né? Várias cabeças pensantes ali, né? E acontece várias batalhas, a Pérsia invade várias vezes a Grécia, mas a vitória acaba sendo grega. Isso por um fator determinante, tá? Por conta da estratégia de Atenas, né, que lança aqui na cabecinha, né, os atenienses são os pensadores, os intelectuais, né, e aí eles pensam numa estratégia de poder dominar e destruir a Pérsia.
aliada à soberania, né, à força do exército de Esparta. Então, a força de Esparta mais a inteligência de Atenas, juntas, acabam destruindo a Pérsia, tá? Tchau, tchau, Pérsia! Mas os persas sendo destruídos não acabou com uma rivalidade que existia entre Atenas e Esparta, tá? E foi por isso que houve outra guerra determinante aí para a Grécia Antiga. Estou falando da Guerra do Peloponeso. Professora, outra guerra? Esse povo não cansa de lutar não, professor. Pelo amor de Deus, vão ficar em casa, vão jogar Free Fire, rapaz. Mas essa guerra aqui aconteceu por quê? Porque Atenas, achando que tinha vencido os persas, né, estava se sentindo vitoriosa, acabou juntando força com outras cidades e estados vizinhos, formando a Liga de Delos. Obviamente que Esparta, né, que tinha ajudado ali a vencer a guerra médica contra os persas, também quiseram, né, ficar assim, o que Atenas está pensando? Será que eles querem medir força com a gente? Será que eles querem briga? Então se eles querem briga, vai ter briga, tá? Esparta foi se sentindo cada vez mais ameaçada pelo poder de Atenas. Isso porque muito da riqueza dos atenienses era feita às custas do domínio sobre outras cidades gregas. Resultado? Guerra. A Guerra do Peloponeso. A Guerra Civil começou em 431 a.C. e durou mais de 20 anos. Atenas perdeu a guerra e Esparta impôs sua força militar a toda a Grécia. Anos depois, as cidades gregas se revoltaram contra essa tirania. A cidade de Tebas se impôs, mas todas acabaram se enfraquecendo. Foi a decadência do mundo grego. Aí, o jovem rei da Macedônia, Filipe II, dominou os gregos e reuniu todas as cidades para atacar os persas e estabelecer um império. Filipe foi assassinado às vésperas da partida. Quem realizou seus planos foi seu filho, Alexandre Magno, o maior guerreiro de toda a antiguidade. Em 334 a.C., Alexandre desembarca perto de Troia e vence os persas. Quando morre 12 anos depois, Alexandre Magno tinha conquistado todo o Oriente Próximo. Sua morte leva à divisão das conquistas entre os generais. Mas o que sobra de mais importante é a difusão da cultura grega no Oriente. A cultura dos helenos, como eram chamados os gregos. Por isso, esse período da história, onde as obras e valores gregos se espalharam pelo Oriente, ficou conhecido como helenístico. Onde finalmente o Alexandre vai conseguir pôr ali a paz dentro da Grécia e unificar todas essas cidades em um só território, ok? Inclusive o Alexandre, ele vai ser responsável por espalhar a cultura grega para outros lugares, assim como também vai conquistar outras civilizações, incluindo o Egito. Porém, com a morte do Alexandre o Grande, obviamente que essas cidades, estados, né, o território da Grécia Antiga, fica aí sem alguém para administrar. E aí vem outra civilização bastante importante, inclusive a mais importante da antiguidade, a Roma Antiga, acaba conquistando e dominando os gregos. Roma Antiga, assunto para a próxima aula, ok? Espero que vocês tenham entendido. Meninas, Aline, Eduarda, Iana e Daniela. Aline, Eduarda, Iana e Daniela. Passo agora para os meninos. Ricardo, Michael, Renan e Matheus. Ricardo, Michael, Renan e Matheus. Respondam a chamada aqui no chat. Não deixa de marcar sua presença, tá bom? Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você pode me perguntar. Até a próxima. Tchau!